Vamos que vamos, meu povo. Começando aqui mais uma cobertura de Congresso Internacional, Congresso Americano de Cardiologia, ACC 2024. Bem-vindo à cobertura do Cardio Papers. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers e, como sempre, estou bem acompanhado aqui para essa cobertura. Vou convidar logo aqui quem está do meu lado, Dr. Fábio Machocola, vulgo Mastrocoleta, que é chefe do Serviço de Cardiologia da UFRN. Machocoleta, muita coisa boa para a gente discutir aqui hoje, hein? Fala galera, boa noite. Mais um grande congresso aí com cobertura Cardio Papers, sempre com muitas novidades, muitos pontos a discutir, muita coisa interessante. Vamos lá para mais uma noite aí intensa. Separamos, como somos quatro componentes aqui, separamos 4 trabalhos para discutir e, para completar a mesa aqui, vou chamar os meus sócios, fundadores do Cardio Papers, André Lima, vulgo Galeteira, e Fernando Figuinha, vulgo Figueiredo. Todo mundo aqui tem o seu apelido. E aí, meu povo, vamos embora? Vamos lá, apesar da gente não estar em Atlanta, né, que é o Congresso Americano esse ano em Atlanta, a gente está aqui para trazer de forma muito rápida o resultado dos grandes estudos que saíram nesse ano 2024, mantendo a nossa rotina de todo ano cobrir o Congresso. Tem uns belos anos já, né, Galeteira? E vamos começar aqui já, sem enrolação, direto ao ponto. O primeiro trial que a gente trouxe hoje aqui para discutir, tem bastante coisa interessante, é o IMPACT-MI. Contexto, a gente sabe que gliflosinas, inibidores da SGLT2, né, tem um grande benefício em pacientes com insuficiência cardíaca, né, independentemente da fração de ejeção. Contudo, boa parte dos trials que foram feitos, né, os grandes trials clássicos, tipo DAPA-HF, etc., foi feito em paciente mais crônico, estabilizado e tal. E no paciente agudo, não só o paciente agudo, mas o paciente pós-infarto, aquele paciente que chega, por exemplo, com infarto com supra da vida, está lá com fração de ejeção de 40%, dispneico. Será que vale a pena começar a medicação para ele na fase aguda ali dentro do hospital? Essa foi a pergunta. E o que é que a gente tem nesse cenário já? A gente tem um estudo chamado AIM, né, que avaliou basicamente alterações de desfechos laboratoriais, de imagem, usando gliflosina nesses pacientes e teve melhora. Ok, mas não é desfecho clínico, né? E de desfecho clínico a gente teve o DAPA-MI, que foi publicado ano passado, que viu basicamente essa população, mas que foi até um estudo que foi positivo no desfecho, né, Figueiredo? A gente cobriu na época, mas foi positiva às custas de coisas não tão relevantes, tipo surgimento de diabetes, etc. As coisas importantes. Peso, nenhum desfecho duro. Exatamente. As coisas importantes mesmo, internação, morte, não teve diferença. Beleza. Contudo, esse estudo, né, teve um N ali de 4 mil e poucos pacientes, teve menos desfecho do que o esperado. Será que se a gente pegar um estudo maior, será que se a gente incluir pacientes diabéticos que tendem a ser mais graves, será que aí sim poderia, né, ter diferença? E aí foi feito esse estudo que incluía pacientes adultos, que chegavam ali nos primeiros 14 dias pós-infarto, poderia ser infarto com supra ou sem supra, mas a gente vai ver depois a grande maioria tinha infarto com supra mesmo. E esses pacientes ou tinham fração de ejeção abaixo de 45%, ou tinham sintomas de C. Até podia ter umas 50% de fração de ejeção, mas se tivesse ali congestão, etc., podia entrar. Tinha mais alguns critérios que a gente não vai entrar aqui, idade, etc. Os 2 principais eram esses aí. Beleza, esses pacientes então eram randomizados para usar tratamento padrão mais placebo, tratamento padrão mais empagliflozina, outra diferença, né, porque o DAPA-MI foi com dapagliflozina, e o que se queria ver era desfecho primário. Será que a gente vai conseguir diminuir o desfecho composto de morte por qualquer causa e primeira hospitalização por insuficiência cardíaca? Diz aí o que é que mostrou o trabalho, Figuinha. Então, esse realmente seria um desfecho que chama mais atenção do que o desfecho que a gente viu no DAPA-MI. Se a gente conseguisse provar realmente esse benefício, seria interessante, mas o desfecho foi neutro. Não houve benefício. A gente até discutiu bastante antes, né, quando a gente viu o desenho basal do estudo. A gente tinha quase 80% dos pacientes com fração de ejeção menor 45, que é um perfil de pacientes com IC, que a gente já imagina um benefício, né, da empagliflozina. Aí teve em torno de 75% de pacientes com infarto com supra. Mas fato é que esse desfecho primário, que era tempo para primeira hospitalização e morte por qualquer causa, foi neutro. Perfeito. A partir daí, eles tentaram avaliar de forma separada os 2 desfechos, né? Não houve diferença em benefício de morte, mas quando eles foram avaliar só o tempo para a primeira hospitalização por IC, aí sim eles mostraram o benefício, lembrando que o desfecho primário foi negativo. Mas, né, olhando só para esse nicho, então, tempo para a primeira hospitalização, redução de 23%. Tempo para qualquer hospitalização por IC, né, total de hospitalização por IC, é redução de 33%. Perfeito. Então, acho que é consistente com o que a gente já conhecia dos inibidores de SGLT2, né? E o que benefícios claros em si. E o que é interessante é que, se fosse para a gente
apostar antes do resultado, a gente acreditaria que esse resultado Eu estava apostando que vinha positivo. Porque uma das lógicas se em um contexto de insuficiência cardíaca crônica ele poderia trazer benefício, imagina em um contexto agudo e que a gente sabe quando a causa, a pancada no coração está ocorrendo. A ideia era que a gente conseguisse trazer algum tipo de benefício. Mas uma das conclusões é que os mecanismos associados à sintomatologia de uma insuficiência cardíaca aguda é diferente de um crônico. Então, é importante. E outro aspecto é até que um dos contextos que a gente imagina para criar um trial desse é que, como aconteceu com o mineralocorticoide, que a gente fazia os estudos, via no paciente crônico o benefício do tratamento, depois a gente viu esse mesmo benefício no paciente agudo. Aqui a gente não conseguiu ver e é condizente com o DAPA-EMI, que também não trouxe benefício nesse contexto agudo. Aí começou, né, Mastor Coleta, essas discussões de por que o estudo poderia ter sido neutro, já que a gente sabe, né, e já saiu uma meta-análise basicamente concomitante, somando lá todos os estudos, né, de SGLT2 versus IC, desde lá do Canvas, Declare, etc. E na meta-análise fica muito claro, todos os estudos ficam favoráveis a diminuir a internação por IC, né? Ou seja, parecia que essa parte não ia ter muito mistério, que ia chegar ali na positividade. Mas quais seriam alguns motivos para o estudo ter dado neutro, né, na avaliação principal que saiu ali no New England? Vamos lá, é sempre importante, o ISGLT2 é um medicamento que hoje é mais da cardiologia, né? Era um antidiabético. Lá vai ele brigar com o pessoal da endócrina, vai, diga aí. E hoje é um medicamento que reduz desfechos cardiovasculares em vários cenários e a redução da glicemia é algo além dos desfechos, mas super importante. Perfeito. Tá? Então a gente já tem grande evidência, esperava que fosse, né, o desfecho positivo. Por que esse desfecho não foi? Como já bem comentado, a gente tem um contexto específico. Até os residentes acham, né, quando a gente vai discutir esses casos, que esses pacientes já têm indicação. Tem fração de ação reduzida, pós-infarto tem indicação, mas não, esse contexto não tinha sido estudado. Um dos principais motivos, são vários possíveis, né? Um dos motivos é que a gente tem esses pacientes que fazem disfunção transitória. Miocárdio atordoado, muitos desses pacientes vão melhorar com o tratamento padrão. Você repete o eco em 3 meses, vários desses pacientes vão melhorar e talvez não tenham esse benefício. Não está mais sintoma, fração de ejeção normalizou, vida só que com o tratamento segue. habitual. Então, talvez fosse mais interessante fazer esse tratamento com 3 meses, tá? Com algum tempo mais. Também esse estudo teve alguns questionamentos, ele foi feito durante a pandemia da Covid. Tá? Então tinha mais dificuldade de acesso à emergência. Talvez um paciente que estava ali levemente descompensado, Não que normalmente iria para o hospital, emergência. falou, não, vou ficar aqui na maciota, porque Covid aí rolando, né? Enfim. Outra coisa também, pacientes em guerra, né? Com dificuldade de acesso. Então, se você teve algumas coisas que podem ter interferido, mas acho que a mensagem principal é um medicamento extremamente importante, que reduz desfecho, não reduziu o desfecho composto, mas tudo indica que reduz a internação. Tá? E é algo a gente se considerar, sabe que é seguro, é algo para a gente considerar o uso. Claro que a gente tem que ver custo, tem outros medicamentos com evidência melhor, que seriam prioridades nesse contexto. Mas acho que sim, é algo para a gente considerar. Tá? Acho que Então, nos pacientes diabéticos, talvez não deveriam nem entrar, porque acho que o diabético com doença estabelecida já está bem claro o benefício. Eu sou mais favorável ao, igual foi o DAPA, que excluiu os diabéticos. E eu acho assim, mais uma vez, aquele velho conhecimento de o feijão com arroz bem feito ainda é o que vale. Então, antes de se pensar numa gliflozina, faça as medicações feijão com arroz, que isso vai trazer benefício importante para o seu paciente. Acho que principalmente no SUS, né, que o custo, a gente que trabalha no hospital universitário, então acho que não é prioridade o ISGLT2 logo pós-infarto, mas é algo a ser considerado. Isso é importante, e a gente colocou aqui, o Galego deu exemplo dos antagonistas de receptor mineralocorticoide. Lá em 99 a gente teve o RAILS, né, trial clássico da espironolactona em pacientes estáveis, majoritariamente, né, muito sintomáticos, mas estáveis, que diminuiu pra caramba desfecho. 4 anos depois teve o EFAS, que aí foi exatamente isso que o Galego falou. Primeiro mostrou no cenário crônico, agora vamos pegar nesse cenário pós-infarto, mais grave, né, pode ter mais complicação e tal. E aí mostrou uma diminuição grande de desfecho, inclusive de mortalidade. Beleza.
Mas quando a gente vai, aqui tudo bem, os pacientes eram mais graves na época do éfeso, aquelas coisas, era mais fácil de você mostrar, né, benefício, porque não tinha tanta medicação, aquela coisa toda. Ok. Mas o fato é, nesse próprio estudo aqui, e no DAPMI também, a gente vê ali que uma porcentagem não tão grande de uso de mineralocorticoide, muitas vezes acontece o que você está dizendo, né? A pessoa está preocupada de usar a gliflozina, que é uma ótima medicação, e está esquecendo o feijão com arroz, que já mostrou tá bem estabelecida. diminuição de mortalidade, inclusive, Sim. nesse cenário, né, de ser pós-infarto, etc. Então, essa eu acho que é um ponto importantíssimo. Você falou em relação à segurança também. Figueiredo, o trial, muitas vezes alguém pensa, né, aquela história, aquela visão mais superficial de, se o trial não foi positivo, não quero nem ver, não vai mudar minha prática clínica e tal. Mas tem várias coisinhas que o trial, mesmo sendo neutro, pode mostrar pra gente. Um desses foi da segurança. O que é que a gente pode ver em relação à segurança da gliflozina nesse cenário pós-infarto? Então, grande parte das evidências que a gente tinha com glifosina foi no cenário crônico, como você tinha comentado. Então, dá para heart failure, AMP reduces, então esse é crônica. O próprio Impulse tinha uma porcentagem grande com esse descompensado, né, para ver a empaglifosina. Crônica descompensada. Crônica descompensada, mas não tinha nada de pós-infarto. Isso era excluído dos estudos. Então, apesar de fazer sentido, principalmente no perfil que eles estudaram, pacientes que tiveram infarto e evoluíram com sinais de C, ou tinham alto risco de C, faria sentido, mas a gente não sabia a segurança ainda. Então, isso, pelo menos, o DAPMI e o IMPACT-MI conseguiu mostrar pra gente que é seguro utilizar. Certo. Então, acho que isso já é um ponto importante para considerar. O mesmo paciente pós-infarto que evolui como IC mesmo. A questão é essa. Será que é o momento ideal? Será que vai melhorar um pouco e talvez a gente possa esperar um pouco para entrar? Mas eu acho que essa informação de ser seguro já é uma informação importante para levar para casa. Acho que o ponto importante também, mas Chocolate, só para organizar aqui a ideia, eu até estava discutindo com o Jefinho, o Dr. Jefferson Vieira, que é autor da diretriz de insuficiência cardíaca, preceptor lá do Hospital do Messejana. Falei, Jefinho, vê se você concorda aqui comigo. Talvez a gente pudesse dividir ali os pacientes com IC versus gliflozina, talvez em 3 grandes grupos, né? Aqueles pacientes que têm IC crônica, muito bem estabelecida, independentemente da fração de ejeção. Nesse caso, a gente sabe que melhora pra caramba o desfecho, inclusive diminui mortalidade no caso da IC com fracionação reduzida. Dominado, tá lá nas diretrizes, vamos que vamos. Segundo, a gente teria os pacientes com IC agudizada, estilo que viu no Impulse, né? Mas no Impulse, 2/3 basicamente dos pacientes eram pacientes com IC crônica e que descompensavam, né? E aí, por ser IC crônica, ele já teria a evidência do primeiro grupo, já deveria estar usando gliflozina de todo jeito, então você aproveitou e prescreveu ali e vamos que vamos. E a gente tem agora esse perfil de pacientes, né? Que seriam os pacientes com IC pós, ou risco alto de IC pós-síndrome coronariana aguda, que são esses 2 trials que a gente falou, DAPMI, IMPACT-MI, que foram neutros. Mas aí tem aquele negócio, saiu simultaneamente no Circulation uma publicação do IMPACT, só olhando a hospitalização por IC, tanto primeira hospitalização quanto a hospitalização geral. A hospitalização geral, o quê? A primeira é só o tempo da primeira, demorou 3 meses, demorou 6 meses, quanto mais tarde, melhor. Mas tendo a hospitalização geral, em X tempos, em 2 anos, a pessoa internou 2 vezes ou 5 vezes. Relevante, né? E mostrou diferença, mas Chocolate. Então, talvez um resumo da ópera aqui, galera, que a gente pudesse dizer é isso. Olha, um paciente que está parecido com esse do estudo, né? Pós-infarto, com uma fração de 40%, digamos, pós-supra, que eu não tenho sintoma discreto e tal. Talvez o pensamento fosse esse. Olha, se eu tiver disponibilidade de gliflozina aqui, primeiro, é seguro, eu não vou estar causando mal para o paciente, não vai aumentar risco de ira, de hipoglicemia, nada do tipo, estou tranquilo, primeiro. E segundo, tem uma evidência, principalmente na hora que junta com meta-análise, com um bocado de coisa, tem uma evidência bem razoável que você está diminuindo a internação nesse paciente, que é um desfecho relevante. Com certeza. Se você não tiver, estou aqui no serviço público, não tenho disponibilidade de gliflozina, etc, também não é para ficar descabelado, porque, como a gente viu, não teve impacto em mortalidade, etc. Então, assim, concentra, como a gente já falou, na espironolactona, no IECA, né, etc, nas outras medicações que também consolidadas. Eu acho que esse dá um resumo geral da coisa. Mas eu colocaria aqui como hipótese, porque também quando você coloca uma medicação a mais, você pode diminuir a adesão de outras. Lógico. Então, tudo isso eu acho agora que a mensagem é... Tem outras perguntas também. Será que aqui era até 14 dias do evento? Será que começasse no dia 0 da admissão, isso não poderia proteger? Então, e até que ponto também, quando é que sai que ela se torna, ela deixa de ser aguda e se torna uma insuficiência cardíaca crônica que vai ter benefício? Então, são dados, como o conhecimento, ele é um espectro e ele é um processo. A gente está nesse processo de conhecimento, mas nesse contexto eu acho que a gente já está seguro para dizer que as gliflozinas não alteram mortalidade no contexto de insuficiência cardíaca aguda pós-infarto. Eu já acho que seria mais interessante esperar alguns dias a mais. Aquele que não recuperou talvez tivesse
O maior... Meses, mas aí talvez meses, né? Porque aqueles Isso. 14 sim, dias... a gente espera. Isso. Ah, beleza. Aqui eu acho que dá pra você defender pra um lado, dá pra defender pro outro, né? Aquela história que a ciência não é, né, preto no branco ali. E Você vamos tem esperar uma vários- meta-análise de dados individuais Seria aí, ideal, tá? A gente né? analisar também a relevância clínica, qual que seria o NNT, qual o custo. Então a gente tem que avaliar tudo isso, mas realmente é seguro e aí tem um provável benefício em reduzir as internações, Perfeito. tá? Nessa meta-análise que a gente ainda precisa ver em maiores detalhes. Beleza, trabalho interessante. Próximo trabalho, a gente tem o STEP, HFpEF, diabetes, né? Então, só lembrando, foi um dos estudos que a gente mais falou ano passado. A gente teve o STEP, HFpEF, né, geral, sem pacientes diabéticos, que pegava pacientes com IC com fração de ejeção preservada, acima de 45% de fração de ejeção, sintomáticos com obesidade, IMC maior ou igual a 30. E a grande pergunta é aquela, será que a obesidade está desempenhando, né, alguma coisa aí no desenvolvimento e na piora da insuficiência cardíaca? Será que se eu dou uma medicação, como a semaglutida dose alta da vida, que faz diminuir peso, será que eu consigo melhorar sintoma da insuficiência cardíaca desse paciente? E assim por diante. A gente cobriu em detalhes esse trabalho ano passado. Se você está vendo aqui agora e não viu a cobertura do STEP HFpEF inicial, bota aí, né? Cardio Papers, STEP, só isso que Congresso já Europeu deve do ano aparecer, passado. congresso do ano passado. Mas a dúvida agora é a seguinte, beleza, a gente já viu isso, teve melhora de qualidade de vida, os pacientes perderam peso e tal. No paciente diabético, será que vai ser igual? E aí você pode dizer, é óbvio que vai ser igual, ou até melhor, né? Por quê? Sim. Porque o paciente diabético a gente já sabe que ele se beneficia muito do agonista receptor de GLP-1, né? A gente já sabe que o paciente obeso e com IC-FEP se beneficia também, então não precisa nem testar, certo? Vai dar positivo. Não é assim, tem muita coisa que faz muito sentido e na prática quando você vai testar não é tão simples. Agora lá, por uma dúvida que eu fiquei, talvez eles estavam fazendo esses dois Foi trabalhos simultâneo, foi simultâneo, E foi aí simultâneo. eu pensaria, então, se é obeso e não diabético, Era você isso teria uma mesmo. quantidade maior de pessoas. Mas aí eles É. começaram a notar que no paciente diabético não ia ter tanta diferença, eles optaram por publicar Era exatamente isso. na população geral, porque geralmente você, quando está publicando um estudo, você pega a população de maior risco, com maior probabilidade de ter desfechos, e é a primeira população que você libera. Depois você vai ampliando e deixando mais maleável essas indicações, né? É que o impacto no diabético já era esperado, né? Isso. No não diabético que foi algo inovador, diferente aí. Mas é exatamente o que você está dizendo, Galego. Eles corriam em separado, do mesmo jeito que tinha, né, Machocolo? Isquímia CKD, né, que era dos Isquímia renais crônicos. CKD, Então, tá isquímia com clírice axial. baixo, vai para um lado, não tá, vai para o outro. É exatamente Talvez isso. se ele fosse positivo, ele teria sido publicado ano passado e o outro seria agora. Quem sabe? Mas aí são conjecturas. De mas vamos todo lá. jeito, por que que teria uma diferença do paciente diabético? Primeiro, o paciente diabético ele tende a perder menos peso com o GLP-1, por uma série de motivos que a gente vai discutir depois. Segundo, esses pacientes com frequência vão estar usando inibidor de SGLT2. Será que o inibidor de SGLT2 não acaba com o efeito do GLP-1? Pode ser. Esses pacientes também tendem a ser mais graves, porque tem mais resistência periférica à insulina, mais inflamação. Então, assim, é diferente. Não é a mesma coisa paciente diabético e não diabético. Beleza, desenhou-se então um estudo muito parecido com o anterior, né? Critério de inclusão muito parecido, IMC maior que 30, fração de ejeção maior ou igual a 45%, mas dessa vez tinha que ser diabético, né? Acho que Obviamente. praticamente essa a diferença. Mesma coisa com a diferença do diabetes. E aí, um grupo ia para placebo, o outro grupo ia para semaglutida, uma dosezinha bem baixa inicial, 0,25, por causa das possibilidades de efeitos gastrointestinais colaterais, ia subindo de mês em mês, bem lentinho, até chegar à dose plena, 2,4. 0,25, 0,5, 1, 1,7 1,7 e 2,4. Exatamente. Então, de 4 forma bem meses lenta, aí uma vez por mês. para progredir. E a Perfeito. ideia era chegar na 2.4, né? Só não Isso. chegava se ele tivesse algum efeito colateral que não Isso. tolerasse. Isso, Pra perfeito. tentar pegar o máximo de benefício, mesmo que ele estivesse perdendo peso, você tentaria chegar à dose máxima para tentar otimizar o máximo, extrair o máximo de resultado, né? Perfeito. E aí, Machocolito, o que é que mostrou o estudo? O endpoint primário dele não era o endpoint de morte, internação, como foi o impact que a gente estava vendo agora. Era um desfecho mais soft, né, que a gente chama, que era o quê? Era a melhora de qualidade de vida, que era medida pelo score, né, o score de câncer, os KCCQ, e a variação de peso, que essa daí já era meio ganha já, né? A gente sabia que o paciente ia perder peso, obviamente. Mas diz aí, o que é que mostrou o estudo de resultado? Vamos lá, foram 616 pacientes, tá? Uma média de idade de 69 anos, MC 37, né? Eram pacientes já com obesidade grau 2, a maioria, com diabetes de longa evolução, fração de 57% em média, e aproximadamente 30% usavam ISGLT2, tá? 30 e poucos por cento.
que é algo interessante que a gente vai discutir bastante, que são medicamentos com mecanismos diferentes e muito provavelmente com efeitos sinérgicos. O que foi evidenciado nesse estudo? A mudança no score de Kansas, tá? Que é um questionário muito usado para pacientes com insuficiência cardíaca, tá? De 13,7 pontos no grupo que usou a semaglutida versus 6,3 no grupo placebo. Então foi uma diferença de 7 pontos. Uma né? diferença de 7 pontos. Só lembrando, né, estatisticamente Machocoleta? significativo. Que o cara pode falar, 7 pontos é muito ou é pouco? Vai de 0 a 100, 0 é a pior qualidade de vida, 100 é a melhor qualidade de vida, então um aumento de 7 pontos aí. E lembrar que nos Melhora trabalhos bem. clássicos de insuficiência cardíaca, essa mudança era próximo de 2, 3 pontos. Então, Perfeito. uma mudança de 7 pontos é uma Perfeito. mudança relevante. Tá? E aqui, um dado interessante depois para a gente discutir, isso foi menor no subgrupo que usou o ISLT2. A gente vai deixar um ponto que a gente discute. E a perda de peso, como esperado, foi de 9,8% no grupo semaglutida versus 3,4% no grupo placebo, diferente do outro STEP, tá? Onde a perda foi mais substancial, de 13,3%. Tá? Isso chama atenção que nos pacientes diabéticos a perda foi de quase 40% menos. Do que nos não A diabéticos. gente já esperava, né? Mas Já esperava, mas foi além. E E por que isso, né? E além do, apesar dele ter perdido menos peso do que o paciente não diabético, ele teve um implemento na capacidade, na qualidade de vida da mesma forma. Então Igual, não né? é só, porque você poderia pensar, o cara começou a perder peso e esse incremento não é por alguma alteração da medicação, é porque ele perdeu peso. Mas aqui ele perdeu menos e teve tanto benefício quanto, o que sugere que existam outros mecanismos aí associados, que aí eu estava até comentando aqui dos efeitos que antigamente a gente falava dos efeitos pleotrópicos das estatinas. Então existem outros mecanismos aí que a gente Provavelmente. vai até conhecer com o tempo, mas que também traz benefício. E a gente Perfeito. discutiu isso bastante, né? No Congresso Bastante, Europeu, as bastante. possíveis vias, os possíveis mecanismos. E são que bem mecanismo interessantes. poderiam ser esse, Machocoleta? Diz aí. Em relação à inflamação, outras coisas. O que é que melhorou aí de resultado que pode corroborar essa hipótese? Que pode corroborar, a gente já tinha discutido, né, no Congresso Europeu, uma redução de provas de atividade inflamatória, tá? A redução de PCR, aqui teve uma redução estatisticamente significativa Certo. de 42% no grupo que usou a semaglutida versus 12% no grupo placebo, tá? Então isso é extremamente importante. Outra coisa que a gente discutiu, teve queda do BNP apesar da perda de peso, tá? Então a gente sabe que o paciente obeso, tá? Ele tende a ter o BNP menor. Tá? Então, se eu perdi peso e o paciente tem insuficiência cardíaca, a gente não esperaria essa queda tão substancial e teve tá, uma queda importante. Tá? Então, a gente tem vários indícios, além disso que Galego já falou, vários indícios que é além da perda de peso. Claro que a perda de peso parece ser um dos fatores Sim, principais, tá? Mas é além desta perda. Perfeito. Eu acho que, assim, 2 pontos muito importantes desse trial. Primeiro, esse trial era meio óbvio que, de fato, iria vir positivo. Em parte, porque perda de peso, que fazia parte do desfecho primário, é óbvio que ia bater. E de melhora de qualidade de vida, a probabilidade de pré-teste de ser positivo era muito grande. Mas aí vem aquela história. Aqui, a gente tem que ir além do simples endpoint primário e tal. Primeiro, que a gente estava discutindo, cerca de 1/3 dos pacientes usavam inibidores de SGLT2. Quando saiu a diretriz do ano passado de diabetes e doença cardiovascular do ESC, uma das recomendações que eles deixaram muito claro é o seguinte: se você tem um paciente diabético que tem doença aterosclerótica confirmada, você deve usar ISGLT2 e ou junto GLP-1, e eles falam bastante a favor de combinar as duas medicações. Mas quando a gente vai para os trials propriamente ditos, muitas vezes não tem essa combinação, né? Nunca foi feito um trial só para isso, vamos combinar os dois ou não. Mas mesmo quando você está usando nos trials isolados de SGLT2 e GLP-1, muitas vezes essa concomitância não é tão alta. Aqui uma concomitância Mais de um terço é bem razoável. O que é que se observou nesse subgrupo? Que é uma coisa muito importante que está todo mundo perguntando, né? Os mecanismos de ação são diferentes, ok, mas e aí? O que se viu aqui que teve uma leve atenuação, né, no efeito do GLP-1. E é meio lógico, né, Machocoleta? A gente sabe que o SGLT2, por efeito diurético, por várias coisas, melhora sintomas na insuficiência cardíaca. Não vamos nem falar de prognóstico, tá? Vamos falar de sintomas. Melhora sintoma. O GLP-1 a gente já tinha visto no STEP que sim, né? Então aqui, melhorou, mas nos pacientes que estavam usando ISGLT2, essa melhora do KCCQ já não foi tão alta. Ok. Segunda coisa, peso. A gente sabe que o ISGLT2 também pode ter um perde efeitozinho ali discreto de perda de peso. Também foi um pouquinho menor a perda de peso no grupo de ISGLT2, mas
É fato, teve benefício nesse grupo. Teve Não deixou de benefício. ter benefício por causa disso. Então, é um ponto que reforça esse efeito sinérgico, mecanismos de ações diferentes, pode atenuar um pouquinho mais. Os dois estão usando ali, estão trazendo benefício adicional para o paciente. Esse ponto é muito importante. E eu acho que esse ponto que o Galego falou é muito importante também, Figuinha, né? Os pacientes perderam 40% de peso menos no grupo diabetes do que no STEP HFpEF do ano passado. Significativo, 40%. Mas a melhor do que esse CQ foi praticamente igual. Era 7,7 num trabalho, 7,3 no outro. Era a mesma coisa, basicamente. Então deve ter essa questão aí, realmente, do efeito pleotrópico por trás, né? Agora, uma pergunta que não tem resposta, mas aí para tentar Joga na aqui, fogueira aí. jogar, considerando em um cenário que o custo fosse o mesmo. Que já não existe esse cenário. Não existe, mas Já se ficou for, hipotético, Mas, né? mas para ficar mais hipotético ainda, nenhum cenário que fosse que tanto as gliflosinas quanto o análogo do GLP-1 fossem do mesmo preço e você só pudesse escolher uma medicação Essa dessas. resposta é fácil. Hoje seria o ISLT2, que a evidência é muito maior, né, em relação à redução de desfechos na insuficiência cardíaca. Aham. Então, se o paciente tem IC, independente do espectro e do fenótipo, a evidência é muito mais clara, independentemente da fração de ejeção. Então, para IC, essa resposta seria fácil. Até porque... Concorda? Não, Seria concordo. fácil. Até Para porque IC, tem... hoje, mas em outros cenários, Tem um não. ponto muito importante que a gente não pode esquecer. A gente tá muito empolgado com o GLP-1 e tem que estar mesmo. Lembrar do Select ano passado, que a gente já não tava falando Mas de tem IC um propriamente custo elevado, dito, né? A gente tá falando de paciente com aterosclerose e que tem obesidade associada, mas lembrando que esse trial aqui, por mais interessante que seja esse, Não é e que desfecho seja do clínico. ano passado, não tá avaliando desfecho clínico duro, que a gente chama de Exatamente. morte ou internação. Enquanto que com ISGLT2, aí a gente tem, Já tem, né, uma então, pleiade muito aí de... Ó, pleiade foi bonito. Uma pleiade de estudos que mostraram certeza. diminuição de mortalidade, no Em caso vários da espectros, PDF ou como já no... comentado, IC crônico. Então a gente já viu que tem algum benefício, mas a gente quer saber se realmente consegue algum benefício em desfecho duro. Isso a gente não Exato. viu ainda e E do faz ponto toda a de diferença. vista de custo-benefício, na prática, né, a gliflozina a gente consegue prescrever, depende da situação, se, né, pelo SUS, não, mas consegue ali na faixa, vamos botar 150 a 200, grosso modo, enquanto que a apresentação usada aqui no trabalho, né, do GLP-1, que a gente não tem no Brasil ainda, mas o preço certamente vai Vai ser bem chegar. acima disso. Então, é bem Chegar importante. próximo de 2.000, 2.500 reais, a gente não sabe ainda, mas é bem Exato. caro. Mas lembrar que no paciente diabético, a gente já tem uma evidência bem clara de benefício cardiovascular baseado no Sustain 6. Sim, Então sim. aqui a gente já poderia usar de toda forma, Sim. tá? Então a gente quer ver se reduz adicional em pacientes com insuficiência cardíaca. Perfeito. Mas paciente perfeito. diabético aí já com alto risco cardiovascular, ou a gente Mas sabe da a segurança. aterosclerótico, juntando agora o pacote de tudo que a gente viu, da PMI, Impact EMI, que a gente se decepcionou um pouco com os resultados do inibidor de SGLT2, talvez agonista receptor de GLP-1 seja mais pro É o lado da principal, aterosclerose. Só deixando claro, né, e provocações à parte aqui, eu acho que esse ponto da diretriz de diabetes não pode sair da cabeça da gente. Se você Sim. tem um paciente diabético que é de risco cardiovascular alto ou muito alto, esse paciente se beneficia demais do uso das duas medicações. Um ponto importante também em relação a isso, que a gente acabou de comentar, né, não tem aquele trial que combinou, vamos se a gente combina os dois ou não, se tem efeito cinético ou não, é mais isso, é análise subanálise de estudo e tal. Aí tem uma provocação interessante. Quando a gente não estava falando do Rails agora há pouco, né? De espironolactona, na IC e tal. Quando você vai lá pro Rails, se eu não me engano, era 10 ou 12% só dos pacientes que usavam beta-bloqueador. Que já era uma medicação bem estabelecida na época. Não se esperou vir um mega trabalho que todo mundo usava beta-bloqueador e por cima colocava um antagonista mineralocorticoide para indicar terapia tripla na época, né? IECA, IECA, beta-bloque e agonista mineralocorticoide. O que muitos especialistas aqui, diabetólogos, etc., se você está avaliando... eu vou até esquecer agora, IC e tal. Vamos pensar em paciente diabético. Paciente diabético já infartou, alguma coisa do tipo. Muito provavelmente os mecanismos são diferentes, como a gente já sabe, e o paciente vai ter muita vantagem de usar os dois. Isso é muito importante, né? Porque, assim, certeza. finalmente a gente tem um armamentário muito forte aí em pacientes diabéticos para diminuir risco cardiovascular, e felizmente que esse armamentário está ficando cada vez com mais evidência em pacientes com IC também, então melhor ainda. Eu acho que a mensagem é essa, né? Se possível, se o custo não for limitante, a gente sabe da dificuldade, E que normalmente é será, ISLT2 e, claro que a diretriz colocou, ou mais, se possível, especialmente nesse... Perfeito. Uma pergunta aqui, eu não sei se vocês chegaram a verificar,
Mas aqui é um desfecho que não é um desfecho duro e foi com 52 semanas. Provavelmente vai ter algum tipo de prolongamento aqui de avaliação desses pacientes e daqui a pouco a gente vai ter algum resultado aí com desfecho e para mais para frente alguma coisa mais composta sobre isso. Acho que é a tendência dos trials, né? A gente começa mostrando o desfecho substituto, mas claro que muda a prática clínica de forma importante mesmo é a redução do desfecho clínico. Exato. Mas eu acho que esse mesmo estudo ele vai se manter, esse mesmo grupo acompanhar. Vai ficar sendo acompanhado. Pode ser. E aí, imagina, até para os autores vão publicar mais trabalho com o mesmo estudo. Mas acho que vem um estudo grande vai vir estudo grande. Em breve. Aí. Vai vir estudo grande. E é isso, eu acho que a mensagem final, estudo muito interessante, adiciona ao conhecimento que a gente já tem, mas ficamos aguardando agora os estudos com internação e morte, provavelmente, né, para sacramentar. Beleza, aqui os outros 2 trabalhos a gente vai passar um pouquinho mais rápido, né? Foram 2 trabalhos neutros que não mostraram benefício, mas que são importantes a gente comentar. O primeiro foi o AEGIS 2, que é o seguinte, a gente sabe que pacientes que têm HDL baixo, eles tendem a ter mais evento cardiovascular, né? Isso é bem conhecido. Fica aquela dúvida, será que o HDL é um marcador de risco? Será que ele está ali meio que de gaiato e mostra que o paciente que tem HDL baixo tem uma situação, de forma geral, pior? Ou será que ele é um fator de risco mesmo? Será que ele está atuando ali na gênese da coisa? Pensando nisso, já fizeram trials que subia o nível do HDL, subia bastante, não teve melhora de desfecho. Aí o pessoal falou, fala contra ser um fator de risco. E aí o pessoal começou a pensar, mas veja, a bronca do HDL não é nem a quantidade, é o funcionamento dele, porque ele pode tirar a qualidade, ele pode tirar colesterol dentro da placa e jogar de volta para o fígado, é o transporte reverso de colesterol. E se a gente der uma turbinada, a gente botar ali uma gasolina aditivada ali no HDL e ele funcionar melhor. Aí era a história da ApoA1. A ApoA1 é a principal apoproteína ali do HDL. E aí, através de estudos menores, viu-se que se você injeta a ApoA1 venosa ali, né, tirado de soro de humano, de cytoplasma de humano, você poderia turbinar a capacidade desse HDL de remover esse colesterol. Isso foi visto em estudos menores, tá? Mas faltava estudo de desfecho clínico. E alguns estudos mostravam que quando você colocava a infusão da lipoproteína A, avaliando até a placa de aterosclerose femoral, com 4 a 5 dias você tinha uma diminuição. O HDL considerava... Exatamente. Você tinha que pensar que o HDL poderia ser como se fosse um caminhão de lixo. Chegava lá e tentava limpar a tubulação. Exatamente. E aí a ideia era, limpou, vamos agora, provavelmente até o benefício pode se manter por muito tempo. Exatamente. E aí me fala aí como foi essa metodologia que eles utilizaram. Trabalho gigante, foram 18 mil pacientes. Até agora, disparado, o maior trabalho de trial, né, apresentado no congresso. Acho que vai ser o maior. 18 mil pacientes, gigante. E o que é que eles fizeram? Né? Eles pegavam pacientes ali, adultos, com infarto, né, tipo 1, e com DAC multiarterial e outros fatores de risco, ou seja, paciente grave realmente. E aí dividia basicamente ou no grupo placebo, tratamento usual mais placebo, ou infusões semanais aí dessa medicação nova do ApoA1, né, ali tirado de plasma humano, basicamente. E o que é que eles quiseram ver? E eram muitas infusões, né? Eram algumas infusões semanais, se eu não me engano, 4 agora. Mas nem tanto quanto terapia de quelação. Amanhã, né? A gente fala de quelação, não vamos animar com quelação ainda não, que é outro assunto. E aí o endpoint primário era tempo para acontecer um primeiro evento cardiovascular maior, o velho MACE, né? Morte cardiovascular, infarto, AVC. Eles colocaram um segmento aqui para ver esse endpoint primário, que nos parece muito precoce, 90 dias. Vamos discutir isso daqui a pouco. E aí pronto, vamos ver se vai dar resultado. E o resultado foi neutro, basicamente a mesma, bem sobreposta as curvas. Basicamente a gente teve ao redor ali de 5% de eventos nos 2 subgrupos. Esse trabalho que teve participação de autores brasileiros, Dr. Nicolau, nosso eterno chefe lá do INCOR, Dr. Renato Lopes, também sempre bom a gente ver pesquisadores brasileiros participando, né, de publicação, saiu no New England esse trabalho. E como a maioria dos trabalhos negativos, né, Figuinha, geralmente o pessoal, não, vamos aqui avaliar subgrupos e tal. Tem uma análise aqui de subgrupo que mostra que paciente que tinha LDL basal acima de 100... Seria neutro, né? Estudo neutro, Estudo neutro, isso. Ou negativo, né? E aí... Negativo se ele desse pro outro lado, né? E aí, quando viram ali nos pacientes que tinham LDL acima de 100, aí parecia ter algum benefício, mas a gente sabe que isso é gerador de hipótese, né? Gerador de hipótese não confirma muita coisa. Agora, o que eu acho interessante nesse estudo é que a quantidade de pessoas alocadas e imagina a complexidade de se produzir um extrato de lipoproteína A e o cara infundir com essa quantidade de frequência. Então, e ainda mais,
no desenho de estudo, eles estavam muito otimistas, com 90 dias Exato. já pensar em resultado. Então, realmente veio esse impacto, eles estavam muito esperançosos aí da gente ter uma medicação que pudesse limpar a nossa tubulação coronária. Foi Né? um trial bem grande mesmo, Grande. custo altíssimo, né? Acho que talvez pudesse ter selecionado melhor os pacientes e colocar num tempo maior de segmento. Então, aí quando a gente vai para essa questão do tempo de segmento, né? Aí a gente vai até ver, não, vamos ver aqui trials clássicos, né? De medicações hipolipemiantes em fase aguda de infarto. Tem o Prove-It, né, que comparou estatina dose alta com estatina dose moderada. Tem o Improve-It, que botou ezetimibe junto com estatina. E esses trials, eles botaram para seguir os pacientes ali 2 a 6 anos, né? Bem mais tempo do que 90 dias. De todo jeito, quando a gente vai para o trial, eles avaliaram com 90 dias, que era o que estava definido a priori, mas eles acompanharam também por 6 meses, 1 ano. Começa a abrir mais a curva, um pouco, sim, mas ainda não chega na significância estatística. Até o Dr. Valentim Foster comentando depois da apresentação, ele até falou, olha, parece que está abrindo, vamos ver aí para o futuro. Pode ser, quem sabe, não sei se está planejado, mas com 2, 3 anos, será que não abre de vez, etc. Mas a dúvida é a seguinte, mas Chocoleta, com esse trabalho aí, a gente já tem os trabalhos que subiram HDL bem, não deu resultado. Tem esse trabalho agora, que a análise que a gente tem até agora é essa, né, neutra. E aí, a gente acaba com a hipótese do HDL, classifica ele como marcador de risco, esquece essa história e vai para a próxima etapa. Ou, pelo visto aqui, até por esses comentários de Valentim Foster, será que ainda tem água aí para rolar debaixo da ponte? Talvez protocolos diferentes, talvez tempos de segmento mais elevado. O que é que você acha aí? A gente sempre fala aquela famosa frase de William Osler, medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Eu diria que tornou bem menos provável a hipótese do HDL como terapia-alvo no pós-infarto ou para reduzir desfechos. Então, fica muito mais provável que seja apenas um marcador de risco. Mas, totalmente, falar que sempre e nunca, sim. eu acho que é complicado. Mas eu tentaram- diria que é muito pouco provável, tá, que a gente tenha uma terapia que reduza de forma substancial atuando aqui no foi HDL. Foi um balde de água fria, Balde de água realmente. fria, né? Tá, mas totalmente acabou o assunto. Não, acho que não. Mas Você cada tem vez mais estamos chegando nessa conclusão. Chegou a troceratib, que tentou aumentar o HDL e era por mais tempo, porque nisso aqui eu pensaria, e eu estava até comentando que poderia ser um detergente que ia vir lá limpar, mas como é que ia manter por muito tempo aquela estrutura do HDL retirando, já que ele podia subir em um determinado momento, depois ele baixava. Ou uma outra observação é que eles avaliaram um subgrupo, e mais uma vez subgrupo só serve para trazer hipóteses, nos pacientes que tinham o LDL maior ou igual a 100, teve um benefício possivelmente significante, mas também a gente não sabe aí, isso seria gerador de hipótese. Mas no final o que a gente tem é que o extrato ou a infusão de lipoproteína A com o intuito de diminuir a carga de colesterol, você não vai ter um benefício esperado. Só pra a polipoproteína A, né, pra gente... Certo, da 1, né? E lembrando que essa, dos vários tipos de apoproteína 1, essa daqui foi a que mais mostrou aumentar a capacidade de fluxo, que já tinha testado até a APA-1 Milano, outros tipos. Essa daqui era a que subia mais a capacidade de fluxo. Pode ser, talvez, não me surpreenderia a gente ter daqui a 1 ano, 2, ter o segmento de 2, 3 anos e aí ter aberto curva de vez, né? É possível. De todo jeito, é aquela velha história, a gente está sempre discutindo tanto trabalho, né, inovador, etc. aí, com coisas, né, mais simples, sempre lembrar da gente não esquecer de fazer o feijão com arroz. Porque, por exemplo, aqui, primeiro, se a gente chega, estamos no sábado, se a gente chega segunda-feira no consultório, na enfermaria, tem lá um paciente pós-infarto com HDL de 35. Na prática, 2024, né, essa medicação, mesmo que o trial tivesse sido positivo, né, não ia chegar tão rápido e tal, ok, esquece ela por enquanto. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente deve se incomodar tanto com esse HDL, primeira coisa. E segundo, o que é que a gente pode fazer na prática para orientar o paciente? Figuinho, eu acho que eu já sei o que é que ele vai indicar. O que é que a gente interesse, eu não posso comentar. O que é que pode Comer indicar? castanha e exercício físico. O que é que pode indicar? Exatamente. Então, lembrar, primeiro, né, eu acho que é importante, triglicerídeo diminui absurdamente com mudança de estilo de vida, né? Quem nunca viu um paciente que tinha 800 e tal, e é aquele negócio, suspende álcool, começa a fazer exercício, o triglicerídeo vai lá para baixo, né? Sim. Pode diminuir muito. LDL pode mudar com mudança de estilo de vida? Pode, mas já não é aquela mudança tão animadora. O HDL talvez seja o que empolga menos, né? Que muitas vezes o 5 a paciente 10% faz... só, né? Mesmo com... Mas ok, pode ter alguma Sendo que melhora. aquele negócio, se você tá pegando de 35, 10% é sair para 38. Aí o né? cara se esforça, deixa de... E aí, então... É que o benefício o que é do exercício é o geralzão, Não é pra Exato. criar Pra aquela aplicar do HDL, expectativa. sabe? Claro que tem que recomendar a MEV,
injeção de Porque carro. os benefícios são muito além Sim, disso, né? sim. Mas pro HDL, No máximo 5 a especificamente, 10%. Então a não empolga relevância tanto. A história pequena. do vinho, Figueiredo, que tem aí algumas coisas que dizem, né, que vinho poderia aumentar um pouquinho o HDL. Se você pega um paciente abstêmio de vinho, tá lá com LDL 35, HDL de 35 e teve um evento coronariano 3 meses atrás e tal. Devemos indicar esse paciente, aí falando de acordo com as diretrizes, Por favor. devemos indicar que o paciente comece a beber vinho, por exemplo, Então, por causa disso. a evidência é fraca. A maioria das evidências Tem que são falar se tem conflito de interesse. tem conflito de antes. interesse, Então, né? Como Tudo bem. enófilo, né? Sommelier. Mas o que a gente sabe de evidência é estudo observacional, que tem Isso. sempre bastante viés. E a gente sabe que o consumo de álcool está relacionado com um monte de outros problemas, Isso. independente de risco cardiovascular. Então a gente nunca deve indicar para um Isso. paciente que não está tomando vinho Isso- ou qualquer outra bebida alcoólica. As diretrizes de prevenção deixam muito claro, como classe 3, isso, Sim. né? Não deve fazer, porque uma porcentagem desse paciente, por exemplo, tem a predisposição genética, inclusive, de virar etilício. E aí, Sim. desmantê-lo total, né? Mas me parece isso, né? Parece ser, por enquanto, tá mais para marcador do que para fator, parece. Você pode se incomodar um pouquinho de ficar mais atento, porque esse paciente é um paciente que tem maior risco do que o paciente que chega 10 minutos depois que tem um HDL de 60, etc. Mas você não vai ter que se preocupar tanto de tentar subir isso, porque a gente não teve muito benefício Lembrar mostrado que até agora. O que a né? gente tem disponível, né? O ácido nicotínico mostrou que não teve benefício, né? Então a gente não vai usar nenhum medicamento para Esse é elevação. um dos posts mais antigos do Cardio Papers, o estudo Aim Height. Eu me lembro Height. que eu botei na época, ele foi parado por futilidade, porque o pessoal tava vendo que não ia chegar em lugar nenhum, né? Então também, Tem esses boa efeitos lembrança. colaterais e o custo, né? Boa lembrança. Último trabalho de hoje. Vamos lá, deixa eu comentar aqui esse trabalho. Quer Depois falar? eu passo para vocês. Conduza, vai. Não, vamos lá. Então a gente sabe que na insuficiência cardíaca, tá, os pacientes têm muito aumento das pressões de enchimento, principalmente no átrio esquerdo e congestão pulmonar. E a despeito do tratamento otimizado, muitos deles persistem com sintomas refratários. Será que se a gente criar um shunt através de um dispositivo implantado via percutânea, que é chamado V-Wave, né, um dispositivo aí de uma marca específica, a gente poderia aliviar essa pressão do átrio esquerdo e reduzir sintomas e desfechos cardiovasculares? Foi isso que avaliou esse estudo, Relieve, tá, HF Trial. Tá? Então, já tinha alguns estudos pilotos com esse dispositivo, mostrando melhora de sintomas, melhora das alterações estruturais cardíacas, tanto em pacientes com ICFER como com ICFEP. Então, como é que foi o desenho desse estudo? Esse estudo era um estudo duplo cego, tá, randomizado. É importante aqui, né, falar que tinha um sham procedure. Os pacientes iam para o cateterismo, tinha o procedimento simulado, apesar de não fazerem o mesmo procedimento, nem o paciente, nem o médico assistente sabia se o paciente estava recebendo ou não esse dispositivo. Funcionava a veia, deitava na barra, Funcionava tudo bem, era igualzinho. anestesiado. Claro que o tempo de procedimento foi diferente, a gente pode até discutir isso, mas o paciente não sabia, nem o médico. Certo. Tá? Então, o objetivo foi realmente avaliar o desfecho em pacientes com IC classe funcional 2 a 4, tá? Então, criando esse shunt, e esse shunt é interessante, né? Que a gente pode pensar, vou criar um shunt, vou criar uma CIA, e esse paciente pode ter vários efeitos colaterais. Mas aqui é interessante falar que era um shunt controlado, um QPQS de 1.2, ou seja, não era um hiperfluxo muito acentuado, tá? E é controlado, não tinha passagem de trombo, nada. E aí, quais eram os critérios de inclusão? Mastrocola, só antes para deixar claro para o pessoal que muitas vezes não está muito habituado com esses procedimentos percutâneos, então ele pegava a veia, ia com um catéter e ele perfurava o septo intratrial e aí colocava uma espécie de um guarda-chuvinha lá dentro para realmente fazer um túnel e fazer tentar equalizar as pressões ou despressurizar o átrio esquerdo para tentar diminuir aquele grau de congestão venosa no paciente. A gente faz, inclusive, com ECMO, a gente já, muitas vezes, quando o paciente está com dificuldade de melhorar a perfusão do ventrículo, a perfusão do coração esquerdo, às vezes você fazia essas descompressões. Então, uma das primeiras avaliações primeiro, os caras foram corajosos, né? De colocar um negócio, fazer, perfurar. Né? Tem tanta gente querendo fechar FOP hoje em dia, né? Por causa de AVC paradoxal. Nesse caso foi o contrário, criando FOP ou ACA pequena, né? Interessante isso. Mas né? aí você poderia pensar que o fluxo, se a pressão é maior no átrio esquerdo, Sim, o fluxo seria do átrio esquerdo para o átrio direito. Sim, sim. Mas há dúvidas.
será que com esse fluxo, mesmo avaliando o QPQS, que é uma avaliação ecocardiográfica, que você vê o fluxo da artéria pulmonar e da via de entrada, o que poderia acontecer é ter uma sobrecarga de ventrículo direito e você estaria seria trocar 6 por meia dúzia. Você estaria diminuindo, despressurizando o ventrículo, o átrio esquerdo, as câmaras esquerdas, e aumentando o trabalho das câmaras direitas. Exatamente, existia essa preocupação. Por isso que alguns critérios de exclusão, tá? Um dos critérios principais, a gente vai comentar aí. E outra observação é que eles incluíram pacientes classe funcional 2, né? Apesar de um incluíram, mas não incluíram. Fazia parte do critério de inclusão. Então vamos lá, vamos falar os critérios de inclusão. Eram pacientes com insuficiência cardíaca, independentemente da fração de ejeção, mas aqui tinha uma estratificação pré-especificada, pacientes com fração menor ou igual a 40%, dividindo em 2 grupos, e acima de 40%, foi pré-especificado, é importante a gente dizer isso, tá? Classe funcional 2 a 4, ambulatoriais, e que precisavam ter, se for classe funcional 3 e 4, ou uma internação nos últimos 12 meses, ou BNP para o BNP elevado. Se fosse classe 2, precisava ter as duas coisas. Além disso, tinha que ter o teste de caminhada com uma distância percorrida, o teste de caminhada de 6 minutos, entre 100 e 450 metros. Aí aqui, Galego, a sua resposta aqui, alguns critérios de exclusão exatamente eram preocupados em relação a isso. Então, aquele paciente que já tinha hipertensão pulmonar, tinha disfunção de VD, o ventrículo muito dilatado, hipotenso, hipertenso, valvopatias, trombo, CIA, FOP, esses pacientes foram excluídos dos estudos. E aí, vamos lá, Figuinha, fala pra gente. Da inclusão, eles tinham botar de 2 a 4, mas cerca de 95% dos pacientes era classe 3. Quase então, todo mundo. Basicamente é estudo de classe 3. Não tem nem quase classe 4 somente. e classe 3 são sintomas importantes. Sim. Com certeza. E daí... teoricamente otimizados. Sim. Tá? Teoricamente otimizados com a terapia padrão de insuficiência cardíaca persistindo muito sintomáticos. E daí 40% deles tinham fração de ejeção menor que 40 e 60% acima de 40%. E isso vai ser importante quando a gente for discutir a diferença dos resultados entre os dois, né? E aí, Mastrocola, qual que foi o resultado? Qual que foi o Comenta aí, filhão. desfecho primário? O endpoint tem um endpoint de eficácia, de segurança. Vamos focar no de eficácia, né? Que era, ele colocava vários desfechos juntos ali, que iam desde o mais grave, morte, né? Até pior deficiência cardíaca, mudança Mas acho que é importante score falar de câncer. segurança. Acho que segurança é muito importante, né? A gente Vamos tá falar com um daqui a dispositivo pouquinho. novo. Exatamente. Ok, Mas geral deu alguma bronca grande, né? era até o primeiro, segurança, né? Exatamente. Porque a gente tá propondo um procedimento num paciente, então tem que ser Perfeito. primeiro seguro, para depois a gente ver se vai ser benéfico. E aí, o que é que o estudo mostrou? Primeiro, de segurança foi em relação aos Sim. os desfechos complicados mesmo, né, que poderiam levar o paciente a alguma bronca. Teve 0, realmente foi bem seguro, né, tranquilizou em relação a isso. Mas em relação à eficácia, em relação a será que melhorou a vida do paciente, será que diminuiu a internação, será que diminuiu a morte, etc. Aqui a gente teve um desfecho bem neutro, ficou bem parecido as duas curvas, né? E aí a gente podia parar por aqui, né? Acabou, o estudo foi neutro, Tem esquece benefício, disso, aposenta, e tem o vamos que custo, vamos. tem... Ok, vamos aposentar esse Mas dispositivo. qual foi o pulo do gato que teve lá, que o pessoal mostrou, Machacola? E que é bem interessante. Não Bem me parece ser interessante, nenhuma apelação bem interessante. dos pesquisadores, não. Faz bastante sentido. Diz aí. Eu acho que a primeira mensagem é que não teve 0 de complicação do procedimento. Então parece ser um procedimento tranquilo, Uhum. tá? Que parece aí, deve ser muito parecido com o tratamento de uma CIA, mas aqui causando a CIA, mas estou falando em relação à complexidade. Uhum. E o que foi visto? Que nos pacientes com fração de ejeção reduzida, houve redução de desfechos. Aqui, redução, a gente fala um gerador de hipótese, uma potencial redução, né? Porque o estudo não foi feito para isso. E nos com fração de ejeção maior do que 40, houve aumento de desfecho. Mostrando aqui uma interação. Eu teria benefício no paciente com fração de ejeção reduzida e, ao mesmo tempo, com fração de ejeção levemente reduzida preservada, eu teria potencial malefício. Não é só não ter benefício, Não é mas só tinha não ter benefício, tem um malefício. potencial malefício. Mostrando pra gente aí que as insuficiências cardíacas, a gente sabe disso, né? No tratamento medicamentoso, tem fisiopatologias e etiologias muito diferentes, muitas vezes, E né? reagem de forma muito diferente. Os tratamentos, vídeo, Sim. trocentas mil alternativas que a gente tem na equação de ejeção reduzida que diminuíram a mortalidade. E quando a gente vai para A ICFET, gente achava nada que ia diminui a reduzir mortalidade. e aí vai lá, Né? não reduz, né?
E São dois bichos diferentes, E Cefep né? é o mundo, são muitas doenças diferentes Exato. juntas, né? Muitas fisiopatologias, muitos fenótipos, então é um mundo. Ponto interessante desse estudo foi um desfecho secundário, que foi o KCCQ, que a gente discutiu já algumas vezes hoje, foi Score de Qualidade de Vida. Quem fez o procedimento teve um aumento, né, em torno de 10 pontos do KCCQ, mas quem não fez o procedimento teve exatamente o mesmo aumento. Então, reforça como é importante ter um sham procedure. A história junto, de fisiocateterismo não tem nada, mas melhorou da dor, né? Exato. A gente vê muito. Então, Exatamente. melhorou O efeito igual placebo, ainda Exato. mais num estudo invasivo, né? Se esse Sem paciente dúvida. não fosse pro procedimento, o grupo do placebo, né, que foi pro procedimento, mas ele não sabe que foi feito lá, não foi feito nada no final das contas. Mas poderia ter aquele efeito. Não, o cara que foi pro procedimento fala, meu amigo, eu fui ali pro negócio, fiquei 1 hora e meia numa máquina toda high-tech, tô me sentindo melhor. Sim. E aí poderia ser só o efeito placebo por ter achado que fez uma para coisa alguma complexa. coisa lá dentro. Mas É, outra é, hipótese era que eu queria saber no estudo era como é a terapêutica desse paciente, porque entrando no estudo, Uhum. tanto os dois Sim, braços estariam tendo oportunidade de ter visitas mais constantes com o médico, ajuste Sim. de medicação mais próxima. Então, tanto o efeito placebo pode estar Com certeza. associado, como também uma Um- terapêutica. Só de estar acompanhando o estudo, eles são melhor Exatamente. tratados. São Efeito observados, Hawthorne, né, Hawthorne, que se tem, chama, né? tem E- várias... E interessante nessa ideia de tratamento, eu lembro, e para os alunos que vão fazer prova de título de especialista em cardiologia, que a gente tem um dos maiores preparatórios para prova de título, é aquela síndrome, né, de estenose mitral e que abre um FOP para descomprimir a pressão do átrio esquerdo, que seria É. a síndrome de Lutin-Bachet. Eu fui ver hoje, inclusive, Galego, a publicação inicial do Lutin-Bachet, que é de 1900 e bolinha, 1916, alguma coisa assim. E é interessante que na publicação inicial era uma senhora que tinha, com estenose mitral importante, tinha tido 7 ou foi 10 gestações liso, que não é normal. A Não gente é sabe que normal, estenose não é. mitral, normalmente, quando chega ali na gravidez, descompensa, aquela coisa toda. Muitos pacientes descobrem na gravidez. E aí, por que isso acontecia? Justamente, tava lá com a pressão aumentada no átrio esquerdo, mas Tinha por uma ter a válvula de CIA... escape. Ela tinha uma V-Wave Tinha a válvula natural. natural. Mas é interessante, porque muitas vezes você vendo coisas que acontecem na natureza, você consegue fazer ali Exatamente. Você imagina a como reproduzir. biomimetização, É a né? Você plausibilidade consegue- biológica. Até Exatamente. provar que aquilo é benéfico, são outros Exatamente. 500. Mas plausibilidade... Mas se a gente for resumir aqui esse trial, então. Resumindo, ideia interessante, trial neutro, mas Corajoso. Corajoso. corajoso Claro. e com pacientes, dependendo da fração de ejeção, que responderam de formas totalmente diferentes. O próprio autor Greg Stone, né, que é um hemodinamicista muito conhecido, já falou que deve rolar o trial só com fração de ejeção reduzida para ver se essa hipótese gerada por esse subgrupo desse trial vai se comprovar, né, num estudo específico disso. Então é interessante, mas provavelmente vai demorar aí uns bons anos para a gente ter resultado disso. Mas, mais uma vez, muito interessante. Compara aí quando a gente era residente lá em 2009, 2010, e hoje em dia, tratamento de ser o tanto de Evoluiu coisa a demais, mais demais. que a gente tem, né? É massa isso, né? Você vê que a coisa vai evoluindo, né? Fantástico Mas que a nesse gente evoluiu nos estudo- últimos anos. Nesse estudo, eu também quero esperar a segurança a um prazo médio, a um prazo maior. Por quê? Você está colocando um dispositivo ali Aham. intratrial no começo, ele vai ter que utilizar dupla antiagregante plaquetário, Uhum. então tem um efeito trombótico até ele se Endocardite, reptilizar. começa- Então, A galera, gente tem isso que- acho que o estudo responde, claro, parcialmente. O acompanhamento foi quase 2 anos, Uhum. tá? E a gente sabe que nesses 2 anos parece aí não ter tido nenhum evento adverso maior relacionado ao dispositivo, mostrando que talvez depois desse tempo, acho que o risco de efeitos adversos cai bastante, já que esse dispositivo vai estar endotelizado. Mas acho que a mensagem é isso, o tratamento DC evoluiu demais e a gente tem que trabalhar, otimizar o máximo possível o feijão com arroz, como a gente comentou. Uhum. Esse dispositivo seria para casos refratários, não agora, talvez no futuro, se mostrar nesse grupo de fração de ação reduzida, se confirmar esse potencial benefício. Interessante comentar que saiu um outro trabalho também recente, com 626 pacientes, mas em fração de injeção acima de 40%, que também não mostrou benefício. Ou seja, na ICFEP ou levemente reduzida, parece não Beleza. ter benefício. Na ICFER a gente não sabe, talvez tenha, e vamos aguardar Guardamos novos estudos. cenas do próximo capítulo. Lembrando Mas eu achei que interessante. a gente separou aqui esses 4 estudos, mas a gente vai liberar lá, né? A gente tá com os vários grupos de WhatsApp, todo mundo que tá acompanhando a cobertura da gente. Cobertura a qual, lembrando, né? O congresso é hoje, sábado, que é quando a gente tá gravando esse vídeo. Provavelmente você vai ver no domingo, na segunda, isso aqui. Domingo e segunda.
Então, se você quer saber todas as principais novidades desse congresso, aqui a gente discutiu esses 4. A gente vai liberar um e-book lá nos grupos de WhatsApp, que tem, além desses trabalhos aqui, outros, né? E aí fica lá o e-book, o PDFzinho para você ler lá e tal. Ah, Eduardo, eu não estou nesse grupo ainda, queria participar. O que é que você faz? Vamos pedir aqui para o pessoal colocar na descrição aqui do vídeo, né? O link, aí você pode clicar, se inscrever no evento, participa do grupo do WhatsApp, e aí você vai conseguir ter acesso a esse e-book, não só o de hoje, mas também do segundo e do terceiro dia. Então, fica ligado. Amanhã o dia promete muita coisa. A gente vai ter uso de Impella em choque cardiogênico. Será que finalmente a gente vai ter algum dispositivo aí que muda a história do choque cardiogênico? Balão não mostrou benefício, ECMO não mostrou benefício. Será que com Impella vai ser diferente? Vai ter trabalho de uso de beta-block pós-infarto no paciente com IC, com fração de ejeção preservada. Cheio de trabalho bom amanhã. Talvez o segundo dia seja o mais quente do congresso. E a gente vai estar cobrindo aqui tudo para você, sempre um dos congressos mais importantes do mundo, né? O ACC no começo do ano, o europeu no meio do ano, o American Heart no final do ano. E a gente cobre sempre todos esses congressos para você. Pessoal, é isso. Amanhã estamos de volta para discutir os trabalhos mais importantes. Vamos que vamos. Vamos lá.